tem se falado sobre satisfação. Muito tem se falado sobre como, de alguma forma, encontrar a felicidade, estar satisfeito com a vida, estar encontrando-se em um estado de alegria em que a tristeza não há mais em nossa vida, em que o sofrimento jamais não nos alcança, em que não há mais na caminhada do ser humano, na busca do ser humano, espaço para a angústia. Nunca se falou tanto em nossa história e na história da nossa civilização como hoje, de felicidade, de estar contente, de estar alegre, de estar num estado de constante regozijo pela vida. Nunca se falou no nosso tempo tanto de contentamento, de satisfação. Mas me parece que a satisfação mudou no decorrer da nossa história. E o que falamos sobre felicidade hoje já não é mais o que se falou há um tempo atrás, há gerações atrás. E o estado de estar bem, de estar de alguma forma pleno na sua existência enquanto homem já não é mais como foi um dia. Diz um escritor chamado Rubem Alves, já falecido, não é? Em uma história muito interessante que se chama Ostra Feliz não faz pérolas. Por conta da sua fragilidade, construiu toda uma capa de casca dura, resistente, para que pudesse resistir aos ataques dos predadores. E em uma pequena aldeia no fundo do mar, passaram a viver felizes, distantes de toda sorte de desconforto que lhe pudesse acontecer em outros lugares. E ali as ostras cantavam em uma espécie de tributo à alegria e à segurança. Mas uma ostra, diz o escritor, canta diferente das outras. Uma ostra separada daquelas canta um canto triste, com uma melodia como que um canto gregoriano diferente do canto alegre das outras ostras. E o motivo da sua tristeza era justamente um grão de areia, um pequeno grão de areia que havia entrado dentro da sua casca. Até que um dia, um pescador lança sua rede e pega todas as ostras junto. E em casa, fazendo a separação para o almoço, que seria aquele dia, descobre que na ostra que sofria por causa do grão de areia, havia se criado uma bela pérola. Porque ostras felizes não fazem pérolas. E às vezes o sofrimento e a angústia é algo que nos molda, para que, de alguma forma, possamos construir coisas valorosas. Sobre este assunto, que eu gostaria de conversar com você e pedir a você que abrisse a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, para que lêssemos a partir do versículo 10. Filipenses 4, 10. E diz assim: Alegro-me muito no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estáveis lembrado, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de uma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade, sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância, e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos repetir o verso 13. Posso todas as coisas
Vamos tentar junto? Posso todas as coisas. Pois então, caminhamos aqui para a parte final de Filipenses. E o discurso paulino, que é constante em toda a sua carta e, na verdade, constante em toda a carta redigida, escrita pelo apóstolo na prisão, com tom de despedida. Porque, na verdade, Paulo não sabe qual será o seu fim. Paulo não desconfia, apesar de conhecer o martírio cristão, conhecer a história de tantos que por causa do Evangelho e por causa de Cristo padeceram, está à sorte de Roma. Apesar de confiar em Deus e nos propósitos de Deus para a sua vida, tem certeza que não tem certeza do que lhe sucederá. Então Paulo escreve para a igreja e no capítulo 4, com um tom de despedida, porque a carta termina e porque não sabe se de novo estará com essa igreja, porque pode ser condenado à morte a qualquer momento, porque pode perder a sua vida a qualquer momento. E agora, em um cântico de agradecimento, Paulo eleva a sua voz no intuito de demonstrar à igreja de Filipos que o seu coração estava feliz pela igreja de Filipos, ou por a igreja de Filipos se importar com ele. Paulo vai dizer: alegro-me muito no Senhor, por terdes finalmente renovado vosso cuidado para comigo. E Paulo está se referindo aqui à oferta enviada pela igreja a Paulo preso. Ele estava, como sabemos e temos visto nas cartas das prisões, preso em Roma. Ele tinha necessidades latentes financeiras, emocionais. E a igreja de Filipos parece ser a única igreja que se lembrou do apóstolo nesse tempo. A igreja de Filipos parece ter sido a única igreja que se importou de fato a ponto de enviar não só recurso financeiro, mas recurso humano para cuidar do apóstolo. E ele, nesse momento, está aqui em agradecimento pelo que a igreja havia feito por ele, mas de maneira paulina, muito diferente do que se espera. Paulo trata da questão de maneira, eu diria, inesperada. Ele vai dizer que estava muito feliz, e a palavra, ela no grego tem a ver com estar extremamente feliz. Alegro-me muito no Senhor, estou pleno de alegria, completo de alegria, porque vocês renovaram o seu cuidado para comigo. A ideia de renovar no texto tem a ver com florescer, deixar florescer, como algo que estava semeado, plantado, esperando o tempo exato para o florescimento. Paulo vai dizer que ele sabia que a oferta não havia chegado antes por causa das circunstâncias. Ele vai dizer: do qual, na verdade, estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Parece que havia no coração da igreja um estado constante de se importar com o apóstolo, um estado constante de pensar na necessidade do apóstolo. Porém, as circunstâncias e a maneira com que as coisas andavam, a prisão do apóstolo, a perseguição da igreja, a distância de Filipos para o lugar onde Paulo estava preso era tamanha que impediu que essa oferta chegasse antes, impediu que o recurso enviado por Filipos chegasse antes. E tempos se passaram, e tempos avançaram, e ainda que houvesse o desejo no coração da igreja, esta oferta, este presente demorou a chegar. E Paulo agora vai agradecer, não é? Dizendo: estou muito feliz porque vocês renovaram o seu cuidado comigo. Mas eu acredito que se Paulo dissesse isso para mim,
provavelmente eu ficaria um pouco chateado. Porque Paulo diz assim: não digo isso por causa de alguma necessidade, porque eu já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias. Como se preso, carente de cuidados humanos ali, em recebendo a oferta de Filipos, Paulo estivesse respondendo, dizendo: estou muito feliz pelo cuidado de vocês, pelo importar-se de vocês, mas eu não estou dizendo isso por causa das necessidades, porque eu não preciso disso. Eu não preciso disso, porque eu já aprendi a viver em tempos difíceis, sejam em tempos de fartura ou em tempos da ausência de recursos. É algo esquisito demais, porque parece até, inclusive, que o apóstolo está sendo duro. Parece que o seu discurso é um discurso de quem não está muito agradecido, muito satisfeito com o que a igreja está oferecendo a ele. Mas a preocupação de Paulo aqui é demonstrar à igreja que o seu estar bem não dependia disso. O esforço de Paulo no texto, e o texto se desenrolará para isso, era mostrar para a igreja que a sua satisfação não dependia de recursos financeiros, a sua satisfação não dependia de ter os celeiros abastecidos, a sua satisfação não dependia de cuidados humanos, porque a sua vida estava entregue nas mãos de Deus. Ele vai usar a palavra, aprendi a estar satisfeito, não é? E a palavra no grego é autarkeia. Autarkeia é, na verdade, uma entidade filosófica muito usada pelos filósofos estoicos, que eram homens que pregavam a ética acima de todas as coisas, a moral acima de todas as coisas, e se achavam autossuficientes. Autarkeia na filosofia estoica tem a ver com não depender de coisas externas para encontrar a satisfação. Eles pregavam o despregar-se, o desapegar-se das coisas materiais, o desapegar-se das coisas superficiais, das emoções. Os filósofos estoicos, eles tinham como filosofia de vida simplesmente viver satisfeito com qualquer tipo de situação. E o que Paulo está querendo dizer para a igreja de Filipos é que não que ele fosse autossuficiente como os estoicos, mas ele havia aprendido a estar satisfeito em Deus, porque conhecia o coração de Deus e sabia que a maneira com que ele estava sendo vivendo, seja preso, seja livre, seja na fartura, seja na ausência, que Deus tinha o melhor para ele. Ele havia aprendido que, de fato, tudo o que acontecia na sua vida e todas as circunstâncias que lhe acometia, Deus estava no controle. Por isso ele não dependia de nenhuma circunstância externa para que estivesse satisfeito. E você sabe que vivemos um tempo em que a busca pela satisfação, a busca pelas experiências nunca foi tão latente. Os vídeos de motivação, os vídeos motivacionais que mostram pessoas escalando montanhas difíceis, outros envolvendo-se em esportes de risco, surfando em ondas enormes, ou então se envolvendo em coisas que inimaginaríamos e que de maneira alguma nos faltaria o bom senso para de alguma forma correr os riscos. Homens que se lançam de penhascos com o mínimo de recursos possíveis, e homens que escalam os montes mais inacessíveis. E assim a gente vive uma espécie de busca por experiências, porque a vida parece não se caber em si, e por isso há necessidade de alguma forma se sentir completo, de se sentir pleno.
Por outro lado, aqueles que não têm tanta coragem para correr os riscos, não é? Investem todo o tempo, os seus recursos, as suas atenções na tecnologia, na maneira com que as coisas andam, para que de alguma forma se sentir fazendo parte de alguma coisa, para que de alguma forma se sinta fazendo parte do todo. E assim vivemos a busca pela satisfação, a busca pelo estar bem, a busca pela tão perseguida felicidade. Porque felicidade em nossas cabeças é algo muito parecido com encontrar o ápice da alegria em uma existência finita e pequena. Por isso, a busca desesperada por experiências. E tantas vezes, quando não temos como fazer parte, e tantas vezes, quando não temos como encontrar o fruto do desejo dos nossos corações, e quantas vezes não estamos na situação e nas circunstâncias que gostaríamos de estar, ficamos insatisfeitos. E vivemos um estado de insatisfação pleno, todo o tempo. Porque aquilo que nos traz satisfação, quanto mais perseguimos, mais foge de nós. Aquilo que nos traz satisfação, quanto mais corremos, mais distante fica. Aquilo que nos traz satisfação, nos parece algo que em uma velocidade inalcançável escapa de nossas mãos como uma porção de líquido que se liquefaz, que escorre e de alguma forma nos deixa a correr atrás. Vivemos um tempo em que dependemos de circunstâncias externas, dependemos de ter coisas, dependemos de correr atrás de tantas e tantas coisas materiais, físicas, temporais, para nos sentirmos completos, para nos sentirmos plenos. E quando não alcançamos o alvo do nosso desejo, e enquanto não alcançamos, reclamamos, nos sentimos incompletos e insatisfeitos. Vale salientar e perceber isso no tempo em que vivenciamos os Jogos Olímpicos, em que a busca por uma medalha nunca foi tão disputada, não é? Em que aqueles que representam a nossa nação fazem com que a gente, na busca por um estado de, quem sabe, realização no ato do outro, esquecer toda sorte de problema que o nosso país vive. Somos levados por um lampejo de desejo de alcançar o salto perfeito, a partida perfeita, e aquele momento é tudo o que importa. Então, o choro de Neymar, o salto do brasileiro, as lágrimas de Marta, nos arrebata, porque queremos sentir isso, queremos vivenciar isso, e queremos que isso tire de nós toda preocupação, ainda que seja por alguns minutos. Porque queremos viver a experiência, queremos a intensidade. Vivemos um tempo de intensidade. E assim, em nome de uma felicidade inalcançável, nos frustramos, porque as emoções são como relâmpagos, que na mesma velocidade que nos toma, nos deixa. Porque as emoções são rápidas, como Bolt, que em alguns segundos consegue chegar na frente de todos e sorrir para o adversário que lhe persegue a medalha. Vivemos um tempo de momentos. Trocamos tudo por momentos. Momentos de emoções, momentos de paixões, momentos de sensações. Mas você sabe que o que Paulo está dizendo vai na contramão de tudo isso, porque Paulo está dizendo para a igreja que lhe ofereceu e lhe enviou um presente que ele não depende daquilo para estar bem. Que ele não depende de dinheiro para estar bem. Que ele não depende
de ter comida para comer, para estar bem, porque a sua alegria está em Deus. Você sabe qual é o nosso problema hoje? Nosso problema é que transformamos o Deus da satisfação no Deus das realizações. Convertemos a autarqueia de confiar em Deus diante de qualquer circunstância em um Deus que está aprisionado a mudar a nossa sorte. E quando sofremos, reclamamos. E quando as coisas não estão do jeito que gostamos, reclamamos. E vivemos todo o tempo levando a Deus, colocando na responsabilidade de Deus, mudar a nossa sorte à nossa maneira e do jeito que achamos melhor viver. Tempos de ociosidade espiritual, tempos de futilidade experiencial. E aquilo que deveria ser a experiência com o eterno, trocamos pela experiência com a bijuteria. E aquilo que deveria ser a nossa experiência com as coisas para lá da temporalidade, trocamos por alguns minutos de sentir-se bem. E em nome disso, perseguimos uma felicidade que nos foge, pois é mentirosa. Perseguimos tempos felizes que nos escapam, pois nos enganam. Perseguimos tempos de emoções que todo tempo se afastam de nós, porque de fato são inalcançáveis. Porque quando conseguimos pôr a mão, ele nos escapa, porque as coisas continuam sendo atualizadas e nunca estamos satisfeitos e plenos com os nossos alvos. Paulo vai dizer: muito obrigado. Eu fico muito feliz, porque a oferta de vocês, ela será convertida em relacionamento de Deus e para com Deus. Muito obrigado, porque eu fico feliz e muito feliz, porque o que vocês estão fazendo é algo que se converterá em frutos para vocês. Mas eu, Paulo, não preciso dessas coisas para estar bem, porque confio em Deus. Ele continua dizendo, e ele vai dizer no versículo 12, um clássico, do cristianismo. Ele diz: sei passar necessidade, sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Ele usa uma palavra-chave nesse texto e nesse versículo, quando ele fala que sabe passar necessidade, ele sabe ter muito, ele fala: tenho experiência. A palavra no grego, ela é miemai, que é uma palavra que era usada nas religiões místicas, não é? De mistério, que tinha o sentido de descortinar, tirar as cortinas, dar acesso a algo que naturalmente era inatingível, inalcançável. Paulo está dizendo então para os filipenses que ele estava agradecido pela oferta, mas ele não dependia dessas coisas para a sua satisfação, para a sua autarqueia, porque ele havia descortinado, ele havia tido acesso a algo que lhe dava força para suportar tempos difíceis. Eis o segredo, diz Paulo. Memiemai, descortinaram-se. Eu tenho acesso a algo que me fortalece. Eu tenho acesso a algo que me dá força para passar os tempos difíceis. E é claro que Paulo está se referindo ao relacionamento dele com Deus. Porque difícil é estar satisfeito quando os celeiros não estão abastecidos. Difícil é estar satisfeito quando passamos privações. Difícil é estar satisfeitos quando não temos as nossas necessidades básicas preenchidas. Mas você sabe de uma coisa? Confundimos necessidades básicas com desejos. Já não sabemos mais a diferença. Confundimos as nossas necessidades com desejos e sofremos. Porque tantas vezes a causa do nosso sofrimento, em nome das nossas necessidades, são desejos. E em nome dos nossos desejos,
nos frustramos. E em nome das nossas frustrações, exigimos uma mudança de sorte por esse Deus pregado hoje, que está à sua disposição para fazer as coisas, para que as coisas aconteçam segundo as suas necessidades. Aquilo que era necessidade de fato, aquilo que é necessidade de fato é promessa. Jesus disse: não vos inquietais com o que há de comer, não vos inquietais com o que irá vestir, porque nem os pássaros nem as flores se inquietam. Isso é promessa. O Deus que enviou o único Filho para morrer por nós na cruz e nos amou de tal maneira que não entendemos a profundidade, é o Deus que cuida de nós, que cuida das nossas necessidades, que está disposto, como um pai cuida de um filho, a fazer com que a nossa vida seja uma vida melhor possível naquilo que é o propósito dele para nós. O problema é que vivemos um tempo em que isso já não é o suficiente. Já não é o suficiente. As necessidades, elas aumentaram. E não sabemos retroceder. E não sabemos viver com menos. E não sabemos abrir mão daquilo que nos conforta, daquilo que nos deixa à vontade, e em nome dessa necessidade latente, que na verdade são desejos, corremos e corremos a corrida que não termina, e não descobrimos ou não acessamos o que Paulo está falando, que é o descortinar de uma vida desapegada, de uma vida que está disposta a viver segundo os propósitos de Deus, sejam eles quais forem. Vivemos um tempo em que, se não vivermos como vivíamos, a felicidade já não serve. E há sempre o desejo de querer mais e mais e mais. E perdermos a maneira com que conduzíamos as nossas vidas já não dá. E é necessário que Deus intervenha, e é necessário que Deus haja, e é necessário que Deus me dê uma vida exemplar, à maneira do meu coração. Paulo está dizendo, seja na fartura, seja no excesso de mantimentos, seja na pobreza, seja na riqueza, eu aprendi. Você sabe como ele aprendeu? Você sabe como Paulo aprendeu? Experienciando isso, vivendo isso. No tempo em que sofria, pede para Deus para que o espinho lhe seja tirado. E a resposta de Deus é: minha graça te basta. No tempo de perseguição, pedrejado foi quase que até a morte. Mas a resposta de Deus: minha graça te basta. No tempo de pregação do evangelho e plantação de igreja, foi preso pela igreja dos seus. A igreja em Jerusalém o prende, o expulsa, o ignora. Mas a resposta de Deus a Paulo é: minha graça te basta. E agora, velho, sabendo que a morte poderá lhe tomar da terra dos viventes a qualquer momento, o seu discurso continua valendo: a minha graça te basta. Esse é o tempo em que deveríamos parar de reclamar um pouco, deveríamos parar de sofrer por coisas tão ridículas e entender o propósito de Deus nas nossas vidas e sermos gratos, porque o que Ele tem para nós é o melhor. E entendermos que a graça de Deus é o suficiente. E mudarmos o nosso discurso para aqueles que precisam de toda maneira desesperadora de cumprir ou de realizar aquilo que carece os nossos corações. Entende isso? Chega de viver um evangelho imaturo, um evangelho de neófitos,
E está na hora da gente aprender a confiar em Deus nas nossas circunstâncias, seja na doença ou na saúde, seja na riqueza ou na pobreza, porque a minha graça te basta. Seja em tempos de prisões, em tempos de perseguições ou em tempos de bonança, porque a minha graça te basta. E esse é o recado para a oração que você tem feito, porque nós sempre estamos a pedir respostas para as nossas dúvidas. Nós sempre estamos a colocar diante de Deus questões que não temos como realizar e não temos como responder. Mas Deus hoje está falando a você. E sabe o que Ele está falando? Para aquilo que você tem orado, para aquilo que você tem pedido, para aquilo que você tem chorado constantemente, a minha graça te basta. E assim como Paulo, deveríamos aprender a viver, descortinando os nossos olhos, acessando aquilo que é eterno e satisfeitos, prosseguirmos para o alvo que Deus tem para nós. Amém? Paulo continua aí. No versículo 13, o versículo que posso estar enganado, mas me parece ser o mais falado hoje, o mais professado hoje, como uma espécie de manto motivacional, uma espécie de grito de vitória. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como se o simples fato de dizer isso já abrisse todas as portas, não é? Me conduzisse de maneira heróica, levantando o manto da vitória, a bandeira daquele que é o vencedor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como quando dizemos isso, Deus se move do seu trono e de alguma maneira toma a nossa frente e nos leva a vencer. Nunca estivemos tão errados. Nunca estivemos tão errados. A tradução literal do texto, eu vou ler para você, eu anotei aqui com todo carinho. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A tradução literal é: em todas essas coisas sou fortalecido porque Ele me fortalece. Em todas essas coisas eu sou fortalecido porque Ele me fortalece. Quais coisas? Sofrimento, prisão, fome, angústia, descaso, abandono, privações. Ó Filipenses, eu agradeço muito a oferta de vocês, mas eu não preciso disso. Porque seja na pobreza, seja na riqueza, seja na miséria, seja na fome, em todas essas coisas eu sou fortalecido, porque Ele é quem me fortalece. Porque em todas essas coisas eu sou fortalecido, porque é Ele que é meu alimento. Em todas as coisas eu sou fortalecido, porque Ele é o meu recurso. Em todas as coisas eu sou fortalecido porque Ele é meu tudo. E eu não preciso disso para estar bem. Eu não preciso disso para estar feliz. Você sabe que a pergunta que fica é: então por que Deus permite que eu sofra tanto? Então por que Deus permite que eu passe tanto tempo triste e sofrendo? Assim como Paulo, poderia dizer para você que Deus lhe responderia: a minha graça te basta. Porque às vezes é no sofrimento que buscamos a Deus. Porque na maioria das vezes é na angústia em que nos aproximamos. Porque na maioria das vezes é quando as coisas nos faltam, é que olhamos para o céu. Sabe por quê? Porque pérola feliz não é produzida por ostras felizes. Porque ostras felizes não produzem nada de valor. E o sofrimento nas mãos de Deus, o espinho nas mãos de Deus, a prisão nas mãos de Deus, nos basta. Porque é uma ferramenta para a aproximação dos seus filhos. Comentava hoje pela manhã de um vídeo que assisti. Interessantemente, os dois textos, em Timóteo e Filipenses,
tratam das mesmas coisas, né? Em que o filósofo brasileiro Pondré faz um almoço com pessoas representantes de vários segmentos religiosos. No seu evento tem um católico, tem uma mulher agnóstica, tem um ateu e tem um pastor evangélico. E a discussão que gira em torno da existência de Deus, não é? Traz toda sorte de opiniões e o católico com uma linguagem universalista, não é? De tolerância religiosa, de ecumenismo, e a agnóstica com o discurso de buscar a Deus e ter todas as experiências possíveis, e o ateu achando tudo aquilo uma grande tolice e estupidez, porque na verdade a felicidade está no aqui e agora, a felicidade está na matéria, a verdade está na ciência. Mas o Pondré, em um momento do vídeo, pergunta para o pastor evangélico, que é o Ed Renekiewicz, pastor na Igreja Batista em São Paulo, como é que você lida com um Deus bondoso, todo bondoso, e o sofrimento? E o Ed Renekiewicz vai dizer com muita sabedoria que toda discussão filosófica sobre a existência de Deus é pura perfumaria, pura estética, não resolve o problema do homem. E ele fala que a única maneira de conhecermos a Deus é através do sofrimento, é através da agonia. E às vezes Deus permite que seus filhos sofram para que a gente o busque. Deus permite o nosso sofrimento para que possamos olhar para Ele e pedirmos para que Ele nos tome no colo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus,